Então, meus amigos, vamos agora para o módulo 2, no nosso slide. Por gentileza, livro No Mundo Maior, capítulo 7º, de nome Processo Redentor. O assunto a ser estudado, alienação mental. Recomendo que todos façam uma leitura desse capítulo 7º, Processo Redentor, do livro No Mundo Maior, porque esse capítulo esclarece a respeito de uma criança de 8 anos de idade que está sendo visitada pelo Calderaro, lembrando que o livro No Mundo Maior, a exemplo dos demais livros de André Luiz, sempre existe minimamente um mentor espiritual. No caso do livro No Mundo Maior, o mentor é Calderaro. E Calderaro e André Luiz, eles estão visitando, eles se encontram naturalmente no mundo invisível, no mundo astral, estão visitando o ambiente da nossa dimensão física. E eles penetram num lar muito humilde, em que existe uma criança de 8 anos de idade que se encontra paralítica, inerte, com muita dificuldade de ouvir e de ver. E Calderaro resolve explicar que esta criança de 8 anos de idade, em vidas passadas, na sua última encarnação, a encarnação anterior a esta, foi um indivíduo que viveu uma rebelião social e agiu de forma equivocada, violando os direitos daquele país em que esta rebelião social, esta espécie de revolução, estas ideologias que, às vezes, de forma perigosa, convidam todos nós a revoluções, e este espírito, naquela oportunidade, há 2 séculos, ele, lamentavelmente, resolveu viver esta revolução naquele país, naquela sociedade, e se vingou dos seus desafetos, matando, maltratando, agredindo, e todos eles, a maior parte deles, aguardou justamente este irmão no umbral. Ele desencarnou e estavam lá aguardando este revolucionário. E segundo o capítulo 7º, Calderaro esclarece que este irmão que desencarnou, esse revolucionário que levou, digamos assim, a crueldade para os seus irmãos da época, ele ficou 100 anos, escutem bem, amigos, 100 anos na região do umbral, recebendo fluidos deletérios, venenosos em seu perispírito, em que os irmãos que não perdoaram ele lançavam de forma constante, durante 100 anos, essas vibrações no perispírito desse irmão que já começou a lhe resgatar o seu passado. E depois de 2 séculos, em torno disso, ele reencarna nessa condição de uma criança, aos 8 anos de idade, está ali, Calderaro frente àquela criança, paralítico, vivendo a sua experiência. E segundo o nosso Calderaro, ele fala o seguinte, ele entra no tema alienação mental. Este tema está esclarecendo sobre este espírito encarnado que se encontra no mundo físico 8 anos de idade. E segundo Calderaro, eis é a importância da verdade, do esclarecimento. Alienação mental, segundo Calderaro, é todo afastamento da realidade. Eu vou repetir por que é importante fixarmos estes conhecimentos desses mentores grandiosos da série André Luiz. Porque nós podemos viver estas alienações mentais de forma proporcional, às vezes de forma muito reduzida ou de forma intensa. E nesta leitura, neste estudo, eu posso me ver com este personagem, eu posso estar com este sintoma, por que não? Todos nós somos aprendizes, necessitados, encarnamos porque estamos superando velhos capítulos não resolvidos. Então, segundo Calderaro, alienação mental é toda ausência, todo afastamento voluntário ou involuntário da realidade. A minha alma, a minha mente se afasta da realidade, da vida como ela é, agradável ou não. Este afastamento, de forma intelectual ou de forma emocional, este afastamento da realidade faz com que eu venha viver
essas alienações, eu saio do eixo da razão e posso até me fixar em ideias que são pura imaginação, são ideias que representam comportamentos que não possuem, não têm sintonias com as leis do universo. Então, amigos, segundo o Calderaro, ele até fala que existe, exceto, é claro, as questões orgânicas, as questões físicas, mas a maior parte das alienações mentais são os nossos afastamentos da realidade. Por isso que é importante valorizarmos a lei de sociedade, cuidado com isolamento excessivo, porque nós, nesse isolamento excessivo, claro, existe o recolhimento para meditarmos, existe aquele momento da solidão positiva, que conseguimos fazer um balanço da nossa vida, ok, tudo isso aí é importante. Mas quando existe aquele afastamento em que nós não permitimos o contato com a sociedade, aquele afastamento em que nós não conseguimos mais nos colocar na condição de aprendiz, pode realmente viver essas situações. É verdade, Paulo, a esquizofrenia tem a ver com isso. Então, a princípio, meus amigos, segundo o próprio Calderaro, esse mesmo capítulo, olha só que coisa interessante, ele fala outra coisa a respeito dessa alienação mental. Ele diz o seguinte, que alguns dramas íntimos, aquelas tragédias pessoais, podem gerar uma prisão de nossa personalidade à introversão. Eu vou repetir que o assunto é delicado. Então, a princípio, sim, Paulo, eu estou vendo uma mãozinha aí. Quer falar, Paulo? Pois não. Pode falar, Paulo, se você quiser. Só que o teu áudio está desligado. Não, eu ia só lembrar que esquizofrenia é uma das hebefrenias que a psiquiatria está lá no CID-10, né? E esquizofrenia vem do grego, fendido, separado. Então, a individualidade, ela prefere, ela não, como você falou, ela não aceita a situação, ela está presa ainda muito ao passado, ela quer sair daquela realidade, ela se aliena, ela se fende, então ela se abre, daí vem o termo esquizo, é uma personalidade fendida que está no mundo, mas não está no mundo, ela está completamente alienada. Era só isso. Muito bom, só isso não, é muita coisa, é muito bom. Então é o seguinte, Paulo, olha que interessante, Paulo está trazendo aí algumas informações relevantes, e então, para a nossa formação espiritual, segundo o Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 7, conforme o slide, Processo Redentor, ele está esclarecendo a respeito da alienação mental. Na alienação mental, nós nos afastamos da realidade. O afastamento da realidade faz com que nós iremos substituir a realidade por um mundo imaginário. Vocês concordam? Se eu não vivo a realidade, eu estou criando um mundo imaginário. Este mundo imaginário pode ser construído por mim ou por obsessores, por espíritos infelizes. Porque outra coisa que devemos entender, você nunca está só. Existe um mundo astral. Você pode estar com a presença de um protetor, um espírito amigo, que vai acolher você. Mas você pode estar, dependendo da sua vibração, do seu equilíbrio mental, você pode estar vivendo ali um diálogo com um espírito infeliz. Então, quando você se afasta da realidade, você não aceita o projeto reencarnatório, você não aceita o contexto que você está vivendo. Então, se você não aceita, essa não aceitação, ela faz com que você naturalmente venha substituir com o mundo que você está idealizando. Se o teu mundo for o mundo do Cristo, maravilhoso. Se você idealizar o Evangelho, você vai voltar para a realidade da reencarnação.
Mas isso não é muito comum que aconteça. Porque quando nós vivemos estas alienações mentais, esses afastamentos da realidade da vida, nós substituímos com ideologias, com ideias, mentalidades que representam, aí sim, esta alienação. E segundo Calderaro, quando você vive esta alienação, você pode estar prisioneiro, a sua personalidade pode estar prisioneira de um drama íntimo, prisioneira de uma introversão. Você se fechou, você não quer falar com ninguém, você não quer mais ouvir um aconselhamento, você não quer mais viver aquelas reflexões que enriquecem o nosso mundo interior. Você vive uma introversão intensa, e essa introversão, ela, naquele contexto que você está vivendo, você imagina que você está só, você está distante de todos. Agora estou no meu mundo próprio. Você não está distante de todos, porque existe um mundo astral, existe um mundo espiritual acontecendo ali. E pode se apresentar os irmãos infelizes, suas vítimas, obsessores. Então, precisamos sempre dessa necessidade de se defender mentalmente. Então, a pergunta é, bom, eu me afastei da realidade, estou afastado, substituí a realidade com o meu mundo imaginário, cheio de fantasias e infantilidade. Estou cada vez mais nesta alienação. Imagino que estou só, na realidade estou acompanhado com espíritos infelizes, invisíveis aos meus olhos, obsessores. Como resolver isso? Gerou um enigma. E aí vamos recorrer a uma questão 464, 464, que eu vou pedir para o Paulo ler. Esta questão, meus amigos, é uma defesa mental. Vou repetir. Esta questão, com a sua resposta do Livro dos Espíritos, 464, é uma defesa mental. Por quê? Que na sua resposta diz que quando pergunta Allan Kardec sobre a sugestão de um espírito bom ou não, uma sugestão do mal ou uma sugestão do bem que se apresentam em nosso psiquismo. Como resolver? E a resposta diz: estudai o caso. Compete-vos discernir. Precisamos discernir, estudar a nossa vida. Nós não estudamos a nossa vida. Nós não percebemos que podemos viver aí algumas alienações mentais. Então, vamos buscar agora o fundamento do Livro dos Espíritos para poder evitar a alienação mental, para poder evitar essa situação de prisioneiro que eu posso me tornar de mim mesmo, diante de uma introversão perigosa, de um desequilíbrio. Então, a questão 464 vai nos defender quando ela é bem estudada, quando ela é bem meditada ao longo da vida. Pode ler, Paulo, por gentileza? Já está na agulha. Agradeço. Capítulo 9, parte 2ª, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai bem o assunto. Os bons espíritos aconselham apenas o bem. Cabe-lhes distinguir. Agradeço, Paulo. Vocês perceberam, amigos e amigas, que a questão 464 é uma questão de defesa mental? Repito, por que nós estudamos a doutrina espírita? Por que nós estudamos o cristianismo primitivo? Ou qualquer conteúdo de espiritualidade profunda de luz? Por que nós estudamos tudo isso? Para as nossas defesas mentais. Defender primeiramente de mim mesmo. Eu sou o obstáculo quando vivo a minha ignorância, quando desconheço a verdade. Eu sou o maior empecilho para a minha felicidade, quando não consigo evangelizar o meu espírito, quando eu não entendi a água viva do Senhor Jesus, quando nego aquela orientação do Mestre, que é de uma importância qual seja. Jesus fala: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o poder de negar a si mesmo. Mas como assim vou negar a mim mesmo? Sim,
Se porventura se apresenta uma característica, uma faceta em mim nada agradável, uma faceta em que representa mais uma violação às leis divinas do que uma harmonização. Então, diante disso, eu preciso o quê? Eu preciso negar esta característica em mim. Então, Jesus lembrou, negue a si mesmo, negue este arrastamento, negue esta inclinação, negue esse comportamento que vai gerar em você perturbação mental. Você vai considerar o lodo como algo habitável, porque você está vivendo as suas alienações mentais. E o lodo, o pântano, ele não é o local, não são locais habitáveis em nossa vida, não são locais acessíveis. Existem para que eu possa, ao longo da vida, esse pântano em mim, ser removido. Mas pouco a pouco, é um processo educativo. Realmente, Paulo, a questão 645 traz aí o arrastamento. Allan Kardec pergunta a respeito se o mal, as paixões, criam vícios tão difíceis que passam a ser um arrastamento quase irresistível. E a resposta ela é muito interessante. Diz o seguinte, arrastamento sim, irresistível não. Isto é, quando se apresenta em mim a irritabilidade, a impaciência, eu tenho desejo de controlar pessoas, sou ciumento, vivo os meus apegos. Estas características são arrastamentos, mas, segundo a questão 645, todas elas são resistíveis. Isto é, eu posso resistir. É interessante isso. Vocês percebem o conteúdo inteligente da 645 do Livro dos Espíritos? Quando Allan Kardec, na 645, ele diz, faz a pergunta e o mundo superior responde, dizendo o seguinte, arrastamento sim, irresistível não. Quer dizer o seguinte, que primeiro a tua reação tem que ser pela via intelectual, para você resistir. Se for pela emocional, é muito difícil conseguirmos resistir estes arrastamentos, porque o nosso emocional, ele requer tempo e espaço para aprimoramento. A via intelectual, não. A via intelectual, na hora você sabe muito bem que é um equívoco agir daquela forma, ou um acerto. Então, numa situação enigmática, numa situação de dilema pessoal, tenta, pela via intelectual, observar o caos em si. E pela via intelectual, você percebe, porque você está pensando, você pode alcançar o equilíbrio. Isto é, estou vivendo um desafio. Constatei que é um desafio em minha vida. Olha a via intelectual. Constatei. Eu estou refletindo. Pela via intelectual, eu posso recorrer à oração. É a via intelectual. Na oração já é o estado devocional, já é a emoção superior. Mas lembrando sempre, tentam sempre alcançar a via intelectual, o intelecto, a racionalidade, que ela é mais rápida, ela gera uma defesa mental.